Existe um livro na Bíblia que sua igreja provavelmente evita. Um livro que pastores pulam nos sermões como se fossem cobras venenosas. Um livro tão brutal em seu realismo que parece contradizer todo o resto das Escrituras. Eclesiastes. E Maquiavel era obcecado por ele, porque enquanto muitos leem a Bíblia procurando esperança e conforto, Maquiavel lia Eclesiastes procurando vantagem estratégica. Ele encontrou 5 verdades tão brutalmente honestas sobre a natureza humana e a realidade que, quando aplicadas sem piedade, dão poder absoluto sobre mentes que vivem em ilusão. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são essas 5 verdades. Vou te revelar o que a ciência de 2024 descobriu sobre o pessimismo estratégico, que valida cada palavra de Eclesiastes. E vou te dar o método maquiavélico exato para transformar realismo brutal em dominação mental. Mas primeiro, preciso te contar algo que vai te fazer questionar tudo o que pensava sobre fé e poder. 1513. Maquiavel está exilado. Acabou de ser torturado, acusado de conspiração, banido de Florença. Ele perdeu tudo: cargo, influência, dinheiro, dignidade. E nesse momento de colapso total, ele não recorre às partes confortáveis da Bíblia. Ele abre Eclesiastes. E em suas cartas privadas para Francesco Vettori, ele cita Eclesiastes repetidamente. Não os Salmos. Não os Evangelhos. Eclesiastes, o livro que diz que tudo é vaidade, que não há nada novo sob o sol, que o sábio e o tolo têm o mesmo fim. O livro mais pessimista, mais desesperador, mais brutal de toda a Escritura. Por quê? Porque Maquiavel entendeu algo que poucos entendem. Otimismo te faz vulnerável. Esperança irracional te torna manipulável. Mas realismo brutal, por mais doloroso que seja, te dá clareza estratégica absoluta. E existem 5 verdades específicas em Eclesiastes que, quando você realmente as aceita, sem filtros religiosos, transformam completamente seu poder sobre situações e pessoas. Verdade número 1 de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra hebraica original é hebel. Não significa vaidade no sentido de ego. Significa vapor, fumaça, algo que parece sólido de longe. Mas quando você tenta agarrar, não há nada lá, transitório, ilusório, sem substância permanente. E aqui está a verdade brutal que Maquiavel extraiu disso. 99% das coisas que as pessoas perseguem são hebel, vapor, ilusões que desaparecem quando testadas pela realidade, status social, hebel, aprovação dos outros, hebel, riqueza material sem poder estratégico, hebel, relacionamentos baseados em aparência, hebel. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo vapor. E porque estão perseguindo ilusões, você pode controlá-las facilmente. Apenas ofereça a ilusão que elas querem, e elas te darão poder real em troca. Pensa nisso. Alguém que persegue status social desesperadamente pode ser controlado através de ameaças ao ego. Alguém que persegue aprovação externa pode ser manipulado através de validação e retirada de validação. Alguém que persegue riqueza aparente sem entender poder real pode ser enganado com símbolos de riqueza. Maquiavel aplicava isso sem piedade. Ele oferecia às pessoas o que elas achavam que queriam, o vapor, enquanto acumulava o que realmente importa. Influência estratégica, informação, alianças baseadas em interesse mútuo real. E a ciência de 2024 validou exatamente isso. Um estudo publicado em 2024 sobre pessimismo defensivo encontrou algo brutal.
Pessoas que praticam pessimismo defensivo, que antecipam os piores cenários estrategicamente, podem, na verdade, superar otimistas de habilidades similares. A pesquisa mostrou que 44% do pessimismo defensivo é explicado por flexibilidade cognitiva, controle de ansiedade e traços de personalidade estratégicos. Traduzindo, quem vê a realidade como ela é, incluindo os aspectos brutais, tem vantagem cognitiva sobre quem vive em otimismo ilusório. Você vê os riscos que outros ignoram. Você se prepara para cenários que outros acham impossíveis. E quando a realidade brutal finalmente aparece, você está pronto, enquanto os otimistas entram em pânico. Eclesiastes diz: tudo é vapor. Maquiavel transforma isso em estratégia. Pare de perseguir ilusões. Foque no que tem substância real, poder verdadeiro, controle estratégico, preparação para a realidade brutal. Mas espera, porque a segunda verdade é ainda mais perigosa. Verdade número 2 de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Isso parece depressivo à primeira vista. Nada de novo, tudo é repetição. Mas Maquiavel viu o poder estratégico brutal nisso. Se nada é novo sob o sol, significa que a natureza humana é imutável. Os mesmos padrões se repetem, as mesmas fraquezas, os mesmos desejos, os mesmos medos. E se você estuda esses padrões nos antigos, você pode prever o comportamento moderno com precisão assustadora. É por isso que Maquiavel passava horas estudando Tito Livio, Plutarco, os historiadores romanos. Não por interesse acadêmico, por vantagem estratégica. Ele via os mesmos padrões de comportamento político em Roma antiga que via em Florença moderna. As mesmas traições, as mesmas alianças, os mesmos erros. E porque a maioria das pessoas pensa que seu tempo é único, que sua situação é diferente. Elas não aprendem com a história. Elas repetem os mesmos erros, são previsíveis. E previsibilidade é fraqueza fatal. Pensa quantas vezes você já viu alguém cair na mesma armadilha emocional repetidamente. O mesmo tipo de pessoa tóxica, o mesmo padrão de autossabotagem, a mesma ilusão que já os decepcionou antes. Eles acham que desta vez será diferente. Mas nada é novo sob o sol. O padrão se repete. E quem entende os padrões pode prever e controlar quem vive dentro deles sem perceber. Maquiavel escreveu em O Príncipe que quem quer ver o futuro deve olhar para o passado, porque as coisas do mundo sempre foram parecidas com as de tempos anteriores. Ele não inventou isso. Ele tirou de Eclesiastes e tem validação científica moderna para isso também. Estudos de psicologia social mostram que vieses cognitivos humanos são universais através de culturas e épocas. Viés de confirmação, viés de ancoragem, efeito halo, aversão à perda. Esses padrões aparecem em todos os humanos em todos os tempos, porque a arquitetura cerebral é a mesma. Se você estuda esses padrões profundamente, você ganha vantagem brutal. Você sabe que quando alguém está emocionalmente investido em uma crença, o viés de confirmação vai fazer com que ele ignore evidências contrárias. Você sabe que a primeira informação que alguém recebe sobre uma situação, a ancoragem, vai influenciar todo o julgamento posterior. Você pode usar esses padrões imutáveis para moldar percepções e decisões, porque nada é novo sob o sol. A natureza humana não mudou e nunca vai mudar. Mas calma, porque a terceira verdade vai te incomodar ainda mais. Verdade número 3 de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 14 a 16. O sábio tem olhos no rosto,
mas o tolo anda em trevas. Mas também sei que o mesmo sucede a todos. Então disse comigo: o que sucede ao tolo, isso também me sucederá. De que me servirá, pois, ser sábio? Porque não haverá lembrança nem do sábio nem do tolo, visto que nos dias futuros tudo será esquecido. Essa é, provavelmente, a verdade mais brutal de Eclesiastes. No final, sábio e tolo morrem da mesma forma. Ambos são esquecidos. Todo o esforço para ser sábio, no longo prazo cósmico, parece não ter sentido nenhum. A maioria das pessoas lê isso e fica deprimida. Maquiavel leu isso e viu uma visão de águia imediata. Se sábio e tolo têm o mesmo fim, então a diferença não está no destino final. Está no jogo que você joga enquanto está vivo. E aqui está a conclusão brutal. Se o fim é o mesmo, pare de se preocupar com o legado, com o que vão pensar de você depois que morrer, com construir uma reputação eterna. Foque em dominação mental agora, em jogar o jogo de forma eficaz agora, em vencer estrategicamente agora, porque se tudo vai ser esquecido de qualquer forma, a única coisa que importa é maximizar seu controle estratégico enquanto você está aqui. Isso te liberta de uma das maiores fontes de manipulação, o medo do julgamento moral futuro. O medo de manchar seu legado, o medo do que vão dizer quando você não estiver mais aqui para se defender. Maquiavel percebeu que pessoas preocupadas com o legado são controláveis através de ameaças à reputação. Mas quem realmente internalizou que tudo será esquecido, essa pessoa é imune a esse tipo de manipulação. Não estou dizendo para ser imoral. Estou dizendo algo mais sutil e mais perigoso. Pare de tomar decisões baseadas em como você quer ser lembrado. Tome decisões baseadas em eficácia estratégica real. E existe uma pesquisa fascinante de 2023 e 2024 sobre algo chamado realismo depressivo. A teoria original, proposta por Luana Salles e Bruno Abramo, sugeria que pessoas com depressão leve têm julgamentos mais realistas que pessoas não deprimidas. Que o otimismo normal é, na verdade, uma distorção cognitiva e algum grau de pessimismo é simplesmente ver a realidade com clareza. Agora, estudos mais recentes de 2024 falharam em replicar completamente essa teoria. Mas o que é interessante é o que eles descobriram no processo. Estudos de 2023 e 2024 mostraram que pessoas com depressão leve evitam a ilusão de controle. Elas não superestimam seu controle sobre os eventos. Elas veem as limitações com mais clareza. E isso, aplicado estrategicamente, é poder. Não estou romantizando a depressão. Estou dizendo que existe um nível de realismo brutal que, quando você aceita sem se deixar paralisar por ele, te dá vantagem sobre pessoas vivendo em otimismo ilusório. Eclesiastes te força a encarar a verdade final. Você vai morrer, seu legado vai desaparecer, tudo que você constrói eventualmente vira pó. E quando você realmente aceita isso, você para de ser controlável por ameaças a coisas que não têm substância permanente real. Você foca no que você pode controlar agora, no jogo imediato, na vitória estratégica presente. Mas a quarta verdade talvez seja a mais contra-intuitiva de todas. Verdade número 4 de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3. Melhor é a mágoa que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Isso parece completamente contrário a toda a autoajuda moderna. Ir à casa do luto, não à casa da festa. Tristeza é melhor que o riso, mas Maquiavel entendeu o que isso realmente significa.
E a ciência de 2024 sobre realismo estratégico confirmou exatamente isso. Quando você vai mentalmente para a casa do luto, quando você antecipa cenários negativos, quando você se prepara para o pior, você está praticando o que os pesquisadores chamam de realismo estratégico. E os dados são brutais. Estudos de 2024 mostram que os realistas estratégicos frequentemente superam os otimistas porque eles se preparam melhor. Eles antecipam problemas, eles têm planos de contingência. E quando algo dá errado, eles não entram em pânico porque já mentalmente ensaiaram aquele cenário. Mais brutal ainda. Um estudo descobriu que pedir para realistas estratégicos adotarem uma postura otimista, na verdade, prejudica o desempenho deles. O otimismo forçado sabota a estratégia cognitiva que os torna eficazes. Traduzindo o que Eclesiastes está dizendo em linguagem moderna, se você quer decisões estratégicas superiores, passe mais tempo considerando o que pode dar errado do que fantasiando sobre sucesso fácil. Casa do luto sobre casa da festa. Preparação para o fracasso sobre celebração prematura. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas evitam pensar em cenários negativos porque é desconfortável. Elas vivem em otimismo motivacional, pensamento positivo, visualização de sucesso. E então, quando a realidade brutal chega, e ela sempre chega eventualmente, essas pessoas colapsam. Elas não estão preparadas. Elas não têm um plano B. Entram em negação ou pânico. Maquiavel passava um tempo obsessivo, considerando o que podia dar errado. Não por ansiedade paralisante, por preparação estratégica. E quando as coisas davam errado, e na política renascentista italiana, as coisas davam errado constantemente. Ele estava pronto, enquanto outros líderes entravam em pânico quando alianças quebravam ou traições aconteciam. Maquiavel já tinha antecipado essas possibilidades, já tinha estratégias preparadas. Não era surpreendido pela natureza humana, porque ele já havia visitado mentalmente a casa do luto. Isso é realismo estratégico aplicado. Isso é o que Eclesiastes ensina. E o resultado é resiliência estratégica superior. Mas tem uma quinta verdade que talvez seja a mais perigosa de todas. E é por isso que as igrejas evitam pregar Eclesiastes. Verdade número 5 de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a dor. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Quanto mais você realmente entende sobre a realidade, sobre a natureza humana, sobre como o mundo funciona, mais você vai sofrer. Porque você vai ver coisas que outros não veem. Você vai perceber manipulações que outros não percebem. Você vai entender padrões que outros ignoram. Felizmente, a ignorância é literalmente felicidade. O conhecimento real aumenta a dor. Porque você perde ilusões confortáveis. Mas aqui está o que Maquiavel entendeu. Essa dor, esse enfado da sabedoria, é o preço do poder real. Você escolhe felicidade ignorante sem poder, ou conhecimento doloroso com visão de águia. A maioria das pessoas escolhe a felicidade ignorante inconscientemente. Elas evitam verdades desconfortáveis. Evitam pensar profundamente sobre a natureza humana, porque o que você descobre não é bonito. Evitam estudar a história real, porque ela expõe os padrões cínicos de poder. E por viverem em uma ignorância confortável, essas pessoas são controláveis. Você pode manipulá-las usando as verdades que elas se recusam a aceitar. Mas quem escolhe o caminho de Eclesiastes, quem aceita que aumentar o conhecimento aumenta a dor, essa pessoa ganha uma clareza brutal que os outros não têm.
Essa pessoa vê o jogo enquanto os outros são peças sendo jogadas. É solitário, é doloroso. Eclesiastes não mente sobre isso, mas é poder. E existe validação científica até para essa parte. Pesquisas sobre o que chamam de maldição do conhecimento mostram que especialistas frequentemente sentem frustração e até dor emocional ao interagir com pessoas que não entendem o que eles entendem. Quanto mais você sabe, mais você vê a ignorância ao redor. E isso é desconfortável. Mas esse desconforto é o sinal de que você está vendo a realidade com mais clareza que a média. E clareza, por mais desconfortável que seja, é uma visão de águia. Então, essas são as 5 verdades de Eclesiastes que Maquiavel usava para a dominação mental. 1. Tudo é ilusão. Foque no que tem substância real. 2. Nada é novo sob o sol. Estude os padrões humanos imutáveis. 3. Sábio e tolo têm o mesmo fim. Pare de se preocupar com o legado e foque no poder presente. 4. Casa do luto sobre casa da festa. Pratique o realismo estratégico. 5. Aumentar o conhecimento aumenta a dor. Aceite o preço da clareza. Mas agora vem a parte que talvez seja mais importante. Como você aplica isso sem se tornar um nihilista paralisado? Porque aqui está o perigo. Se você lê Eclesiastes sem a perspectiva estratégica de Maquiavel, você pode cair em nihilismo depressivo. Tudo é sem sentido. Então por que fazer algo? Mas Maquiavel leu Eclesiastes e chegou à conclusão oposta. Exatamente porque tudo é transitório, porque não há nada novo sob o sol, porque sábio e tolo têm o mesmo fim. Você tem total liberdade para jogar o jogo com maestria estratégica, sem culpa moral paralisante. Ele transformou o pessimismo em pragmatismo, o realismo brutal em eficácia estratégica. E a ciência moderna mostra exatamente como fazer isso. Antes de te mostrar o método, preciso te dizer algo sobre este canal. Este canal existe porque pessoas como você entendem que a verdade brutal é mais valiosa que o conforto ilusório. Nos últimos minutos, te mostrei pesquisas de 2024 sobre realismo estratégico, estudos de 2023 sobre realismo depressivo, dados sobre vieses cognitivos universais. Conectei Eclesiastes com Maquiavel de uma forma que nenhuma igreja vai fazer e nenhum canal motivacional tem coragem de mostrar. Porque a motivação vem de felicidade fácil. Eu estou te vendendo poder real, através da aceitação de verdades duras. Se esse conteúdo tem valor para você, o Super Thanks ali embaixo não é caridade, é investimento estratégico. Você está financiando informação que te dá uma visão de águia sobre os 99% que vivem em ilusões confortáveis. Você está dizendo, quero clareza brutal, não placebo motivacional. Decida estrategicamente, como Maquiavel decidiria. Como alguém que leu Eclesiastes e escolheu o poder sobre o conforto, agora, o método para aplicar as 5 verdades, sem cair em nihilismo. Método em 3 etapas baseado em Maquiavel e validado pela psicologia moderna. Etapa 1. Separação estratégica. Maquiavel praticava o que chamava de separazione. Separar-se emocionalmente das ilusões, sem perder a capacidade de jogar o jogo social. Internamente, você aceita as 5 verdades de Eclesiastes. Tudo é ilusão. Nada é novo, mesmo fim para sábio e tolo. Casa do luto. Conhecimento aumenta a dor, mas externamente você ainda participa do jogo social. Você entende que outras pessoas vivem em ilusões
E você não tenta destruir essas ilusões de forma gratuita. Você as usa estrategicamente, quando necessário. Por exemplo, você sabe que status social é rebel, ilusão, mas você entende que outros valorizam o status intensamente. Então, quando precisa de algo de alguém que valoriza o status, você oferece validação de status, você joga o jogo deles, enquanto mantém a clareza interna de que é tudo teatro. Isso não é hipocrisia, é estratégia, como atores que sabem que a peça não é real, mas atuam convincentemente de qualquer forma. Etapa 2. Realismo estratégico aplicado. Baseado nos estudos de 2024, aplicar o realismo estratégico significa 3 ações específicas. Ação 1. Antes de qualquer decisão ou projeto importante, dedique tempo igual ou maior para considerar o que pode dar errado. Como você dedica para visualizar o sucesso, literalmente. Visite mentalmente a casa do luto. O que acontece se isso falhar completamente? Quais são os sinais de alerta precoces? Como eu me preparo para o pior cenário? Ação 2. Crie planos de contingência para os 3 piores cenários possíveis. Não apenas o plano A, também o plano B para quando A falhar. O plano C para quando B e A falharem. Ação 3. Monitore ativamente os padrões que Eclesiastes diz que sempre se repetem: traição, inveja, ambição, medo. Quando você vê esses padrões emergindo, você não fica surpreso. Você executa o plano de contingência que já preparou. Etapa 3. Foco em virtude temporal. Maquiavel tinha um conceito chamado virtude, capacidade de agir eficazmente dentro das circunstâncias dadas. E aqui está a aplicação prática das 5 verdades. Como tudo é ilusão e sábio e tolo têm o mesmo fim, você não busca conquistas eternas ou um legado imortal. Você busca a maestria do momento presente, o controle estratégico sobre sua situação atual, o jogo bem jogado agora. Como nada é novo sob o sol, você estuda padrões históricos e os aplica em tempo real. Você vê as situações atuais através da lente de situações similares do passado e usa soluções que funcionaram antes, adaptadas para o contexto presente. Como aumentar o conhecimento aumenta a dor. Você aceita a solidão cognitiva como o preço do poder. Você não espera que outros vejam o que você vê. Você usa a diferença de percepção como uma visão de águia. Isso é virtude temporal, excelência no presente, baseada em padrões eternos, sem ilusões sobre a permanência. E quando você opera desse jeito, algo fascinante acontece. Você se torna imune a manipulações que funcionam em 99% das pessoas. Tentam te controlar através do status. Não funciona. Você sabe que é ilusão. Tentam te assustar com danos à reputação futura. Não funciona. Você aceitou que tudo será esquecido. Tentam te vender otimismo motivacional ilusório. Não funciona. Você já visitou a casa do luto e está preparado para a realidade. Você se torna o que Maquiavel chamava de príncipe. Não no sentido de rei literal, no sentido de quem domina seu domínio. Através da combinação de força, virtude e adaptação à realidade da fortuna. E aqui está a verdade final que vai definir se você realmente entendeu isso. Eclesiastes termina com uma conclusão estranha. Depois de dizer que tudo é vaidade, que o conhecimento aumenta a dor, que sábio e tolo têm o mesmo fim, o livro conclui: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Isso, à primeira vista, parece contradizer todo o resto do livro. Mas Maquiavel enxergou a profundidade estratégica nisso. Depois de destruir todas as ilusões, depois de mostrar que tudo é efêmero como fumaça,
Eclesiastes oferece uma estrutura mínima. Existe algo maior que você. Existem princípios que você escolhe seguir. Não porque resultarão em alguma recompensa divina, mas porque uma estrutura é necessária para agir com eficácia. Maquiavel aplicou isso como uma ética estratégica mínima, não uma moralidade romântica e idealista. Mas o reconhecimento de que a ausência total de estrutura leva a um caos improdutivo, você escolhe princípios estratégicos e os segue, não por medo de um julgamento divino, mas porque a eficácia exige consistência. É como seguir as regras do xadrez, não por medo do juiz, mas para poder dar cheque-mate. Essa é a síntese final. As 5 verdades de Eclesiastes te libertam das ilusões. O pragmatismo de Maquiavel transforma essa liberdade em dominação mental. E você aplica tudo dentro de uma estrutura ética mínima, que você escolhe estrategicamente, não algo que te foi imposto externamente. Isso é o que separa a dominação estratégica da sociopatia caótica. É a diferença entre Maquiavel e um político corrupto qualquer que age por impulso, tipo aqueles que vemos todo dia no Jornal Nacional. Agora você conhece as 5 verdades brutais de Eclesiastes que Maquiavel usava. Você tem um método científico validado para aplicá-las. E você tem a escolha que define quem você realmente é. Você vai continuar vivendo em ilusões confortáveis, perseguindo miragens, sendo pego de surpresa por padrões que sempre se repetem, sendo manipulado através de ameaças a coisas que não têm substância permanente? Ou você vai aceitar o caminho brutal de Eclesiastes e Maquiavel? Tudo é efêmero, então foque no que tem substância. Nada é novo, então estude os padrões. Mesmo fim para todos, então domine o presente. Casa do luto, então se prepare. Conhecimento aumenta a dor, então aceite o preço da clareza. 30 dias praticando separação estratégica. 60 dias aplicando realismo estratégico. 90 dias focando na virtude temporal. E você será fundamentalmente diferente, mais poderoso, mais resiliente, mais estratégico e completamente imune às ilusões que controlam as massas. Tipo um gado indo para o abate. Eclesiastes diz, ilusão das ilusões. Maquiavel transformou isso em vantagem das vantagens, sua vez de escolher. E aqui está a pergunta que eu quero nos comentários. Porque preciso saber se você realmente entendeu, ou se vai confundir isso com niilismo depressivo. Pergunta direta. Aceitar que tudo é transitório te paralisa ou te liberta para jogar o jogo com maestria? Time paralisado ou time liberto? Porque a maioria vai dizer que isso é depressivo. Mas quem realmente entendeu? Eclesiastes e Maquiavel sabe. Quando você aceita que nada é permanente, você para de ser controlado por ameaças a uma permanência ilusória. E isso é libertação estratégica total. Comenta agora. Time paralisado ou time liberto? E me diz, qual das 5 verdades te incomoda mais? Porque a que mais incomoda é a que você mais precisa aceitar. Decida, ilusão confortável ou dominação brutal. Não dá para ter os dois. Eclesiastes e Maquiavel já decidiram há séculos. Agora é sua vez.